Bom, a gente tem que aprender junto, né, gente? Inclusive essa é a proposta de Jesus, essa é a proposta do cosmos, e é nesse contexto que a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, busca nos colocar. O tema de hoje, o perdão das ofensas, ele pode nos remeter inicialmente a um dos pilares da doutrina espírita, que é a caridade. A caridade é, segundo a Pleiade, o Espírito de Verdade, que respondeu ao nosso querido Allan Kardec, a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência em relação aos erros dos outros e o perdão das ofensas. Exatamente o tema da nossa reflexão dessa noite. E, fora da caridade, a doutrina também nos ensina que não há salvação. Podemos concluir daí que, sem o perdão, nós ficaremos indo e voltando nestas encarnações, nessas reencarnações, sem fazermos a nossa verdadeira conexão com o divino. Então, podemos concluir que o perdão é fundamental. O perdão é indispensável na nossa caminhada. Tanto que Jesus, que personifica o perdão, ele traz para nós as maiores instruções sobre essa questão. Não só as instruções, mas principalmente os exemplos. E o perdão das ofensas pode nos colocar num primeiro momento para entendermos as ofensas. Porque parece que, não havendo ofensa, não há necessidade de perdão. Portanto, alguns instrutores já nos advertem sobre isso. Alguns instrutores já viveram isso. O próprio Mestre Jesus, no momento supremo, no caminho do Gólgota, depois daquele imenso sofrimento, dirige-se à humanidade e diz: perdoa, eles não sabem o que fazem. Observem bem. Nesse caso, Jesus não se sentiu ofendido. Ele entendeu muito bem que aqueles que agiam ou agíamos daquela forma, o faziam ou fazíamos pelo nosso grau de evolução, pela nossa dificuldade de fazer o que era correto, fazer o que era necessário, fazer o que era preciso. Então, neste ponto, nós podemos entender que não existindo ofensa, não havia a necessidade de perdão. Então, é um ponto que nós gostaríamos de refletir, porque
Em relação à ofensa, pode acontecer situações as mais diversas. A gente sabe que a ofensa é o insulto, é a provocação, é a agressão, é o ultraje, a desfeita, é o ato que pode gerar constrangimento, dor, sofrimento, humilhação para alguém ou para um grupo. Mas isso não é muito fácil de se caracterizar, não. Porque muitas vezes o ofensor não tem consciência da sua ofensa. É possível até que, na maioria das vezes, o ofensor não tenha consciência da sua ofensa. Aqueles que optam por uma vida à margem da lei, à margem do respeito, da consideração, do amor, da fraternidade, do cumprimento dos próprios deveres. Alguém está com o microfone aberto aí, viu, gente? Então, aqueles que optam por esse caminho, certamente preenchem aquela colocação de Jesus. Não sabem o que fazem. Mesmo porque, quando sabemos que estamos em erro, em boa parte das vezes, quando estamos buscando já uma conduta correta, sabendo que a conduta errada, como ensinava o Mestre Jesus, levaria essa conduta sempre ao sofrimento, à dor, os escândalos, tanto que ele dizia que nós ainda estamos em um planeta que o escândalo existe por causa das imperfeições humanas. Então, estas situações, então, nós podemos entender, e é por isso que o perdoar pode ser uma coisa mais fácil. Às vezes a gente diz, poxa, é difícil perdoar. Não quero dizer que seja muito fácil, depende do nosso ponto, do nosso entendimento. Mas se nós raciocinarmos com calma, nós poderemos entender que a maioria das pessoas não erra por querer. O erro leva sempre à dor e ao sofrimento. O erro nos aprisiona nas encarnações que poderiam ser mais evolutivas. Então essas ofensas ou erro, em princípio, é muito mais o resultado da ignorância do que propriamente da maldade. Mas é claro que tem pessoas esclarecidas, tem criaturas esclarecidas na dimensão física e também no mundo extrafísico, no mundo espiritual, que se colocam de forma maldosa, de forma violenta, por se comprazerem nestas situações. Mas essas nos parece que é muito mais a exceção do que a regra. A regra é querermos fazer o correto. Então, essa questão da ofensa, ela não é uma coisa muito simples, não. Para a gente, nós precisamos ultrapassar essa questão, porque muitas vezes nós temos uma situação em que alguém se dirige ao nosso saudoso Chico e pede perdão a ele. E ele diz, mas perdoar por quê? Aí a pessoa conta lá a situação e ele diz, não, mas eu entendi isso, não ficou nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhum desentendimento, pode ficar tranquilo, não tenho que perdoar. Olhem aí, uma situação em que para o autor da ofensa, e certamente deve ter havido a ofensa, quando se
quando reconheceu o seu erro, e certamente se arrependeu do seu erro, e provavelmente deve ter sofrido um pouco ou muito pelo seu comportamento, busca reparar, pedindo desculpas, pedindo perdão. É claro que a reparação não é apenas esse aspecto, ela pode ser mais que isso, mas mostra que, nesta situação, para o Chico, ele não tinha havido a ofensa. Mahatma Gandhi também, naquele momento também muito grave, em que ele, depois de todo aquele trabalho de reconciliação, de apaziguamento, na Índia, depois que colaborou de forma pacífica, porém enérgica, para retirar o povo indiano do jugo inglês, e mesmo pelos seus conterrâneos, foi ali sacrificado, foi atirado e recebeu aquela violência que a história nos conta de forma bem clara. Perguntaram para ele se ele era capaz de perdoar ao ofensor dele, e ele também responde de forma tranquila que eu não fui ofendido, não tenho que perdoar. Então, imaginem como esses grilhões que podem prender e que prenderam e que prendem ainda a humanidade as décadas e os séculos afora, para alguns que já superaram essa situação, não há mais necessidade. Então, não houve a aceitação da ofensa para criar o grilhão que aprisiona o ofensor e o ofendido e cria uma situação de dor, de sofrimento, de guerras, tanto individualmente quanto coletivamente para a humanidade. Então, tem outras situações que são o contrário. Pessoas que, mal educadas, desatentas, desrespeitosas, inconsequentes, abusam e depois não reconhecem. Ofenderam e não reconhecem. Imaginem bem. Então, nós ficamos ainda naquele estágio que aquele que atua dessa forma está preso nesses grilhões, está nesta situação e que, consequentemente, vai ficar por aí, até que entenda. Por isso, Jesus nos recomendava o conhecimento, nos recomendava que aprendêssemos, que nos conhecêssemos e, consequentemente, que alcançássemos a verdade, essa verdade que, de alguma forma, nós estamos trilhando vagarosamente pelas encarnações afora. E Jesus dizia, então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aquele que entende que a ofensa normalmente advém do ignorante, do que desconhece a conduta correta, não se aprisiona naquela situação. E mesmo quando o agressor demonstra os requintes de violência,
de maldade, mesmo assim, nós não podemos ter dúvidas de que ele é um ignorante nas consequências daquele ato dele, porque o mundo, o planeta, vive sob a égide de uma lei de causa e efeito, e ele não fugirá a isso, embora não atentando para isso, mas ficará sob essa sob esse comando, sob esse comando. Então, nós temos aí a questão da ofensa, que pode ser vista de muitas formas. Nós nos lembramos, por exemplo, de uma situação em que, num campo de futebol, aqueles que já estiveram em loco no campo de futebol sabem como a torcida adversária trata a mãe dos juízes de futebol. E aí? Como é que fica isso? Há uma ofensa ali? Como é que aquele pessoal está ali sob efeito de uma emoção, sob um estado de desatenção, e dizem o que dizem, desrespeitam a mãe do juiz, desrespeitam tudo. E como é que fica isso? Houve ofensa? Claro que houve, mas o contexto daquilo tem que ser visto de uma forma diferenciada. É claro que uma pessoa já com um certo discernimento não vai fazer isso, porque está no campo de futebol. E, aliás, está no meio de uma torcida. Aliás, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa energia grupal, ela é muito perigosa e às vezes faz com que nós venhamos a praticar atos que sozinhos nós não praticaríamos. Por isso que vem mais uma recomendação de Jesus aí com relação à questão da vigilância. Uma coisa também que nos parece interessante em relação ao perdão é aquela historinha da pessoa que se dispôs ao salvar o escorpião, que estava sendo levado pela correnteza, e foi lá com a melhor da boa vontade, estendeu a mão, retirou o escorpião da correnteza e possivelmente da morte, e o escorpião o agride, o pica, ferrou a ele dolorosamente, talvez até de uma forma muito, muito forte. As pessoas que acompanhavam aquele cidadão que estava praticando aquela boa ação, e olhem bem como é interessante a gente observar, porque às vezes a gente pensa que quando a gente está praticando uma boa ação, a gente está hiper protegido e que não vai acontecer nada de mal, porque nós estamos praticando uma boa ação. Mas se não soubermos como praticar, nós vamos ficar sempre sujeitos à consequência da ação incorreta. Então, o resultado, ele sacode a mão, o escorpião cai na correnteza novamente, ele vai lá fora, retira um cipó, um galho de árvore, leva lá e recolhe o escorpião. E as pessoas então dizem para ele, mas eu não entendi essa, ele te ofendeu e você ainda se sacrifica de novo para salvá-lo? Ele falou, olha, é da natureza dele, ele não entende o que eu fiz. E a natureza dele, quando se sente em determinadas situações, é picar. É o trabalho que a natureza permitiu para ele como uma forma de defesa. Eu é que não soube fazer a coisa corretamente. E é importante que nesse tema aí da ofensa
e nesse tema do perdão, nós estamos muitas vezes nessa situação de, embora com boa vontade, fazendo as coisas sem a forma correta e, consequentemente, nos colocando sob as consequências do ato errado, né? Então, mas se nós não conseguimos fugir a essa situação de ficarmos, não nos ofendermos, como alguns exemplos que citamos, e se ainda nos ofendemos com as atitudes dos outros, que nós julgamos ofensivas a nós, e que muitas vezes elas, do ponto de vista espiritual, nós nunca nem deveríamos nos sentir ofendidos, porque estamos num mundo de causa e efeito, e sob o aspecto da justiça divina, que é a que verdadeiramente regula tudo, nós jamais sofreremos o que não deveríamos sofrer. Diferentemente de Jesus, que como Espírito perfeito e que veio se sacrificar pela humanidade e, consequentemente, como um Mahatma Gandhi, que também já era uma criatura de alta evolução e que, consequentemente, se sacrifica conscientemente pela humanidade, foram criaturas que foram vítimas de ofensas violentas e que não estavam sob a lei de causa e efeito. Quer nos parecer isso. Com relação a Jesus, não temos dúvida, mas com relação a Mahatma Gandhi, também imaginamos que é um ser já de alta evolução e que, consequentemente, não tinha nenhuma razão para ser ofendido, não tinha nenhuma razão para ter sofrido a agressão que sofreu. Mas nós outros, ou a maioria de nós, criaturas comuns, e que ainda estamos nesse caminho de aprendizagem, nós sabemos que só vamos receber aquilo que merecermos. Só recebemos o que merecemos. Portanto, não tem por que se ofender. Não, mas como ainda não somos capazes de entender isso, de compreender isso, de viver isso, aí nós ainda nos ofendemos. E ainda ofendemos os outros também. E, feito isso, nós precisamos ir para um outro ponto, que é exatamente o ponto da reparação. Consciência do erro cometido, que a gente muitas vezes demora muito para compreender o erro que fez. A gente acha que pode estacionar no local proibido, acha que pode, quando não está sob a mira do radar, pode acelerar um pouco mais, pode se esquecer de declarar algumas coisas à Receita Federal. É claro que a Receita Federal também tem também as ofensas dela em relação também aos cidadãos também, mas a lição do perdão não é para nós examinarmos o erro do outro, é para nós examinarmos o nosso próprio erro e procurar não só se arrepender, não só firmar o propósito de não repeti-lo, mas também procurar repará-lo. E essa reparação é que depois corrige essa violência no nosso perispírito, no cosmos, para que não precisemos ter mais pandemias, para que nós não precisemos mais termos covides pelo caminho, termos furacões, termos tsunamis, porque são movimentos da natureza que vêm quando as próprias criaturas não conseguem fazer
se comportarem corretamente, a natureza, o cosmos, o divino, tem os seus mecanismos de correção e de limpeza. Então, gente, então nós tínhamos hoje conversando com um amigo e perguntando sobre a questão de uma situação de perdão e, logicamente, sob o âmbito da reparação, do reconhecimento da falta, do arrependimento, da expiação e, como último ponto, para o aperfeiçoamento, para a solução da questão da ofensa cometida, ele nos lembrou uma situação narrada pelo nosso querido Raul Teixeira, em que o Raul fala de uma situação de uma criança de 9 anos brincando, correndo pela casa, mesmo advertido pela mãe, não para e continua nas brincadeiras até que quebra um vaso valioso que ela tinha em casa. E aí ela, naquele momento, logicamente, não teve o mesmo cuidado que Jesus e que o nosso Mahatma Gandhi teve. Então ela se valeu lá de um cipó de goiabeira, né? E aí o garoto já passou pelo aspecto imediato da expiação, né? Do sofrimento pela falta cometida. Talvez não tenha nem reconhecido a falta, mas ele já passou pela expiação. Talvez nem se arrependeu, foi com raiva da mãe porque ela estava fazendo aquilo que ele não entendia, por que um vaso daquele que, no entendimento dele, não valia nada, causava um sofrimento e uma dor tão grande. Nessas situações de perdão, na verdade, acontece muito isso. A gente não tem a consciência da falta. Mas o Raul dizia que, alguns anos depois, em um jantar de família, mãe e filho conversando, e ele então se reporta àquela situação. E os dois sorriem e brincam, e parece que o perdão havia se operado. Quer dizer, ele talvez reparou de alguma forma essa situação que ele causou, ele também demonstrou por algumas atitudes o apreço pela mãe, pela vida, pelas regras de convivência, e aí a situação ficou uma situação de reparos, ficou uma situação, não ficou, o vaso não continuou mais quebrado, nem aquele vaso que realmente foi quebrado e nem o vaso da relação entre filho e mãe. Mas não é sempre que acontece assim. Às vezes, por nós não falarmos, e às vezes a gente não sabe como lidar com essa situação, são as situações nem sempre são fáceis, depende das questões emocionais das pessoas. Às vezes a gente acha que aquilo já passou, e às vezes nem passou. Portanto, é muito importante o falar. Falar quando a gente se arrepende de alguma coisa. Às vezes o outro nem lembra mais daquilo, mas se para nós aquilo ainda tem algum valor, que falemos. Também quando a gente observar que aquela fala vai ocasionar algum ganho, alguma melhora na relação, alguma solução para a coisa, porque em outros momentos o silêncio, em muitos momentos, resolve, desde que internamente nós tenhamos feito o reconhecimento da falta, tenhamos passado
passado por aquelas etapas do perdão. E aí, então, muitas vezes fica para outras encarnações coisas que poderiam ter sido resolvidas agora, assim como estão sendo resolvidas agora coisas que são oriundas de outras encarnações. E é por isso que, às vezes, a gente pensa que está sendo ofendido injustamente. Os pais em relação aos filhos e vice-versa, as pessoas que, de alguma forma, compartilham o lar e que sentem grandes dificuldades na convivência. É lógico que Deus não está se divertindo com a gente, é lógico que a espiritualidade não faz isso para nos castigar, porque ninguém castiga ninguém. Nós, muitas vezes, sofremos por interpretações equivocadas, por atitudes equivocadas, mas não é o castigo de Deus. Então, essa questão do perdão também a gente não pode esquecer que o primeiro a quem devemos perdoar é a nós próprios, porque somos criaturas falíveis também. Não sem antes entendermos a questão da conscientização do erro, a questão do arrependimento pelo erro praticado, não sem providenciar as reparações que precisamos fazê-las, mas sabendo, sobretudo, que no momento que a gente fez, provavelmente era o melhor que a gente podia fazer, era aquilo que a gente sabia fazer. Da mesma forma que os outros se comportaram conosco, também desse jeito. E isso deve nos levar a essa sintonia com a energia do perdão, que é a energia da paz, que é um dos elementos essenciais da caridade, o perdão das ofensas, caridade com os outros, caridade conosco mesmos. Então, a construção do perdão é a construção da paz. O perdão é um ato inequívoco de amor. Podemos, a partir de agora, trocarmos algumas informações, ouvirmos alguém sobre algumas questões ditas ou não ditas. Nós temos aí muita gente, muitos amigos aí no grupo, e eu fico contente e agradeço a cada um que está aqui emprestando aí a sua paciência, a sua generosidade nesses momentos em que a humanidade realmente precisa tanto de paciência, de generosidade, de perdão. Nós estamos dispostos a ouvir as colocações e respondê-las, aquelas que soubermos, mas se aquelas que não soubermos, eu estou vendo aqui muitas pessoas que também têm condições de responder. Ok? Aldemir, muito boa a sua fala. Esse tema perdão é um tema tão importante, né, pai? Faz parte da nossa vida inteira, né? A gente estudar sobre perdão. Tem algumas perguntas aqui, Aldemir, algumas bem interessantes. Olha só essa pergunta aqui. Shakespeare, né, diz que guardar ressentimento é você tomar o veneno e esperar que o outro é que morra, né? Então, a raiva, né, a falta de perdão, ela faz a gente adoecer, a gente pode, como diz aquela expressão, morrer de raiva, né? A gente entra em desequilíbrio, acontece alguma coisa com a gente, se a gente não perdoar. Pois é, quando a gente não faz o que a gente devia fazer, a gente gera uma desordem no cosmos.
e gera uma desordem, principalmente no nosso interno. Nós geramos uma situação que termina com dor, com sofrimento. Dizem que o câncer é a consequência da falta de perdão, que é também a consequência da falta de não aceitarmos a vida como ela é. É claro que, se pisarmos no espinho, deveremos procurar tirá-lo para que se resolva o sofrimento e a dor. Mas tem vezes em que existem espinhos que a gente vai ter que tirar devagarinho, mas compreendendo e sabendo que, embora difícil, o cosmos, o divino, são justos e são perfeitos. E quando nós... Por isso que Jesus dizia, perdoa sempre, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Quer dizer, as regras estão aí, as recomendações estão aí para que nós não adoeçamos, para que nós, de repente, até não tenhamos essa morte mais grave, porque a morte comum, que é o retorno à pátria espiritual, essa não é problema, essa é natural na vida, mas morrermos em situações angustiantes, de ódio, de lutas, de confrontos, isso é tudo, de uma certa forma, por falta de perdão. Beleza, Ademir? Outra pergunta aqui, a gente está por duas redes sociais. A gente está aqui no Zoom e está transmitindo também pelo YouTube, né? Sim. E aqui no YouTube a gente tem uma pergunta aqui da Alessandra, que ela diz o seguinte, né? Mas é para muita gente difícil trabalhar o perdão. Não é fácil, né? Como Sim. trabalhar isso em nossas vidas? Como chegar próximo àquele filho que é distante? Sim, pois é. Hoje eu estava ouvindo uma fala realmente sobre isso. A gente sabe que, do ponto de vista do intelecto, da razão, nós não deveríamos nos afligir por essas coisas, porque essas coisas, elas simplesmente representam um certo estado que precisa ser trabalhado e resolvido. Só que precisamos ter vibração para isso. Se nós nos lembrarmos que criaturas que se dedicaram com todo amor ao serviço da humanidade e mesmo assim passaram pelo que passaram, basta que a gente procure entender e não se sentir ofendido. Entender que ele faz aquilo porque a vibração dele está naquele ponto. E aí, como fazer? É o coração que vai dar essa resposta. Porque a linguagem do coração, que pode ser transmitida, às vezes, até mesmo através do silêncio, porque nem sempre a palavra é capaz de transmitir realmente o sentimento, mas se tivermos com esse propósito, nós alcançaremos o resultado. Jesus falou da lei do buscai e achareis, batei e se abrirá. Agora, nós sabemos que tudo tem um tempo. Nós é que temos que ter cuidado para nos apressarmos para fazer isso, mas não fazermos de forma atabalhoada, que nós possamos fazer de uma forma comedida, de uma forma sincera, botando o nosso coração naquela solução, nos entregando sem
sem expectativas, sem expectativas. Tem um amigo nosso que ele tinha uma dificuldade com uma pessoa por uma situação normalmente boba, né? Boba, não se sabe se até que ponto é boba. Uma coisa que é boba para um, para o outro é muito grave. Os pontos das pessoas, o entendimento das pessoas. Mas aí ele disse que uma vez ele chegou no condomínio onde ele morava e encontrou aquela pessoa. E ele até tremeu, se arrepiou quando viu. Mas aí ele lembrou, caramba, rapaz, e aquilo que Jesus fala sobre se reconciliar enquanto está no caminho, porque amanhã a gente não sabe onde a gente está, nem aonde o outro está, e se aquilo ficar em aberto, nós vamos ter que um dia mesmo reparar. Aí ele disse que se aproximou da pessoa e bateu no ombro assim, disse bom dia. E o outro só faltou abraçá-lo naquela hora. O outro às vezes está esperando por isso. Somos nós que às vezes imaginamos que a barreira é muito grande, porque a barreira verdadeira é aquela mesmo, é aquela que nós colocamos na nossa mente. Quando nós nos dispomos a alcançar um resultado, a resolver um problema, nós vamos resolvê-lo. Podemos não resolver naquele momento, mas vai ser amanhã, vai ser depois, ou pelo menos nós deixamos o caminho aplainado para que em futuras situações a gente possa fazer essa reconciliação que a gente veio para cá para fazer, que a gente precisa fazer, que a gente não pode deixar de fazer. Muito bom, Demir. Outra pergunta aqui é o que a gente faz quando a pessoa não aceita, né, a nossa desculpa, né? O que fazer em relação quando o outro não aceita, né? A gente fez algum mal para ele, a gente vai lá, pede desculpa, mas ele não aceita. Pois aí acho que é interessante a gente entender que a nossa relação de perdão não é apenas com o outro. A nossa relação de perdão é primeiramente conosco mesmos, porque se nós vibramos fora da ofensa, fora do querer o mal, fora do conflito, se nós começamos a vibrar assim, nós já começamos a mudar a nossa vida. E às vezes a gente não é nem possível falar com o outro, a vida às vezes não permite que a gente faça isso. Mas paciência, no seu coração você já sabe que aquela situação está resolvida. O outro vai continuar com o problema que ele quer ficar preso a ele. Mas a gente que já entendeu, que já fez o que podia fazer, que já sofreu também um pouco por causa disso, se bem que esse sofrimento, que é o aspecto da expiação, normalmente nas criaturas que ainda estamos no grau evolutivo que nos encontramos, é muito comum, mas chega um tempo em que a gente sabe que esse remorso, essas coisas assim, não devem ser muito, como é que eu diria assim, essa planta aí não deve ser muito cuidada, não. Esse sentimento de remorso, de arrependimento e de expiação, é importante que a gente passe por ele com uma certa rapidez. O outro que não aceita o nosso pedido sincero de desculpas, o outro que não aceita as nossas mãos estendidas para a paz, para a reconciliação, para a solução dos conflitos, paciência. Ele vai ficar daquele jeito enquanto ele ficar. E nós vamos ficar com o nosso propósito, com a nossa boa vontade, com a nossa vibração de amor.
e não podemos ficar prisioneiros da manifestação do perdão que o outro vai dizer para nós. Mesmo porque essa palavra dizer eu perdoo, não sei o quê, muitas vezes não representa a realidade. O que representa é a vibração. O que representa é algo que internamente a gente sabe quando a situação está resolvida. E é claro que a oração para o outro, para nós próprios, o pedido de socorro à espiritualidade para nos ajudar, para abrir essa porta, para que a gente possa tirar essa nódoa do caminho, mas só nos cabe fazer o que nós podemos fazer. Temos que reconhecer isso, para não ficarmos prisioneiros disso, ansiando por coisas que não dependem de nós. Aldemir, pegando um pouco disso que você falou, né, na questão do se perdoar, né, assim, do auto-perdão, né? Isso. Muitas vezes a gente não se perdoa, a gente se sabota, a gente não se deixa ir avante, né? Eu lembro do livro da Joana de Ângeles, que ela fala que um dos males da humanidade é a culpa, que as pessoas carregam em si, né? E ela até fala para trocar a palavra culpa por responsabilidade, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do auto-perdão, que é tão importante quanto perdoar, né? É verdade. É possível até que, se nós não nos perdoarmos, dificilmente, como é que nós poderemos estar na sintonia dessa energia maravilhosa de amor, exemplificada e ensinada, vivida por Jesus, se nós não tivermos esse ato de compreensão em relação a nós próprios? Mas nem sempre a gente acessa isso com facilidade. Às vezes a gente se sabota. Às vezes também nós recebemos também a influência de alguns amigos, entre aspas, ou ex-amigos, ou pessoas com quem nós tivemos situações mal resolvidas, e que vibram também naquela sintonia e terminam nos alcançando se nós não tivermos a vigilância que Jesus recomenda. Conhece a verdade, quer dizer, conhecer a verdade. Eu fiz o que eu sabia, o que eu podia, eu errei, como todos erraram, por isso eu tenho que aceitar o erro do outro, e por isso que, principalmente, eu tenho que aceitar o meu próprio erro com o propósito de não repeti-lo. E às vezes repito, paciência, mas eu não posso ser condescendente com o meu próprio erro. E nem ser condescendente com o erro do outro também não. Você compreende, mas sabe que ele vai arcar com as consequências daquilo. Nós tivemos um exemplo recente, narrado por uma filha que havia sido molestada pelo pai e que trabalhou muito essa questão do perdão. Até que num determinado momento da vida dela, ela já tinha compreendido a situação, tinha perdoado, estava em paz. E aí, o pai vai passar uma temporada na casa dela, e ela tinha uma filha pequena. E, de repente, ela teve a necessidade de deixar a filha com o pai. E aí veio aquela dúvida: será que eu perdoei o meu pai mesmo? A prova de que eu o perdoei será deixando a minha filha sob a guarda dele? Observem como a gente se engana com as coisas. Perdoar não tem nada a ver com aceitar, vamos dizer assim, com demonstrar confiança que a gente não pode ter. Se alguém não é confiável, não quer dizer que nós não perdoemos, mas se alguém não é confiável, nós não devemos confiar.
Isso é o lógico. Então, não quer dizer que com isso nós vamos demonstrar o nosso perdão porque assinamos embaixo de alguém que praticou a falta e que nós não sabemos se já se redimiu, se já se recuperou, se já não sofre mais daquela situação. Olhe bem como é uma situação que leva um pouco para essa questão de auto-perdão, né? Às vezes a gente se confunde um pouco com isso. Quer demonstrar um afeto por alguém que a gente não tem o afeto. Ah, e por que não tem o afeto? É porque não perdoou? Não. Perdoar é compreender a situação. Perdoar é não vibrar mais negativamente para a situação, principalmente em relação a si próprio, principalmente compreendendo que fiz o melhor que eu podia, fizemos o melhor que podíamos, agimos da forma como sabíamos, fomos violentos, podemos ter sido, fomos desonestos, podemos ter sido, fomos desrespeitosos, podemos ter sido. Nosso propósito hoje não é não repetir mais isso, mas, às vezes, tem mecanismos mais profundos que a gente não consegue alcançar, porque a gente não sabe tudo. Lá no inconsciente tem registros que fazem com que a nossa ação seja até mesmo inconcebível por nós próprios. E aí, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Mas eu fui. Como é que eu agi de uma determinada forma? Mas eu agi. Agora, não posso me comprazer em agir da forma errada que hoje eu já sei que é errada. Muito bom. A gente tem várias perguntas aqui, mas estamos com o tempo um pouquinho avançado. Então, a gente vai pegar mais uma pergunta aqui só, e depois a gente vai fazer a conclusão. Só pergunta fácil, viu, Ademir? Essa próxima pergunta aqui, Opa! como é que fica o perdão com suicidas, né? Sim. Perdão é para todos e para sempre. Jesus disse que perdoai sempre, perdoa sempre que houver necessidade. Ele próprio vai entender, no momento que ele entender o erro dele, enquanto não entender, ele vai sofrer as consequências de ter feito a coisa errada e não ter compreendido ainda. Ele vai precisar de passar por aquelas razões, por aquele caminho lá do compreensão do erro, propósito de não repetir, reparação da falha que tiver reparado, arcar com as consequências, mas está dentro da lei do perdão. Não tem ninguém fora da lei do perdão. É a lei do amor que alcança a todos. Legal, Ademir. A gente está chegando à nossa conclusão. Ademir, você quer fazer uma conclusão final, alguma coisa que você quer? É um tema muito interessante, muito profundo, né? A gente ficaria horas aqui. Isso. Então vamos aproveitar esse aspecto da última pergunta, porque parece que eu procurei respondê-la. Você acha que em uns 2 minutos pode ser? Ótimo, tranquilo. Beleza. Então é o seguinte, né? A gente sabe que a situação daqueles que no momento impensado, no momento de dor, de sofrimento, certamente de ignorância também, sem saber que abandonar a vida por conta própria não é direito nosso e abrir mão de uma oportunidade que nos é proporcionada pelo próprio perdão da divindade em relação a nós, que se expressa através de novas oportunidades de recompormos as situações, resolvermos as situações mal resolvidas,
Então, quer dizer, é uma situação delicada, séria, mas nós precisamos olhar para isso dentro da lei do amor. Dentro da lei do amor, que abrange a tudo e a todos, e que o nosso destino, o destino de todos nós, é a luz, é a paz, é a harmonia. Claro que, enquanto não fizermos a nossa parte para alcançar isso, vamos vivendo as dificuldades que fazem parte do caminho e que são os degraus para que nós possamos subir na escada evolutiva. E aí temos que lembrar o mestre, né, que nos acolhe, que nos ampara, que nos assiste, que poderia nos conduzir se nós deixássemos, se nós nos permitíssemos trilhar pelo caminho do seu evangelho de amor, das suas lições de amor, né? Então, só essa vibração de perdão, de Jesus, de amor, é isso que a gente precisa colocar no coração da gente. E aí, nessa sintonia e nessa vibração, nós vamos resolver tudo, vamos para a luz que é nosso destino, que é o destino de toda a humanidade. Obrigado.